pessoal, voltamos com o nosso programa aqui, o Taço Conta. E, gente, como a gente falou as últimas semanas, a gente está trabalhando aí com vários temas na área contábil, coisa que nesses um ano aí, alguns meses, a gente não vinha fazendo. E hoje a gente também tem um tema muito legal também da área tributária, né? Vamos complementar aí nosso amigo Fiorotti, essa duplinha, né? Podia ter trago os dois juntos que a gente economizava, mas a gente separou os dois para ver a visão agora dessa mulher incrível, uma excelente profissional tributarista e também da área contábil, Renata Santana, né? Estamos com a Renata aqui hoje. Mas antes vamos conhecer um pouquinho a Renata, que a gente vai falar hoje de reforma tributária. E a Renata já falou assim, reforma tributária, o que vem por aí, né? Como a gente não está só no Brasil, estamos fora também. A vocês que estão nos ouvindo, vão nos ver também. O que vocês tiverem de dúvida, tem muita gente, Renata, que a gente está recebendo perguntas de fora, né? Principalmente dos Estados Unidos, de profissionais contábeis lá. E a gente está respondendo. Então, vocês podem mandar aí as perguntas que a gente vai continuar respondendo aí a todos vocês. Então, quem é essa menininha aqui? Renata, né? Além de ser minha amiga. Ela é especialista em gestão de empresas pela Unesc, cursou mestrado em planejamento tributário pela FUCAP, é mestranda em fiscalidade e finanças pela Universidade do Porto, Portugal, sócia da Ensicom Consultoria e da 4 Contabilidade, conselheira do CRC Espírito Santo, palestrante, professora de MBA da BSSP, que é uma instituição aqui do Brasil. Rê, seja muito bem-vinda, tá? Ao nosso podcast novamente. Não deixe de curtir nossas redes sociais, nosso YouTube, nosso TikTok, Facebook e Instagram. E, claro, todas as terças-feiras, às 23 horas, horário de Brasília, na rede streaming da SDP TV. Rê, vamos lá. Estamos aí nesse dilema, né, de reforma tributária, algo tão esperado durante tantos anos aqui no Brasil, e que a gente vinha tratando de uma reforma tributária no governo anterior, focada no imposto de renda, e de repente o governo atual inverte tudo e prioriza primeiro, né, os tributos aí indiretos, ou seja, deu uma reviravolta e deixou o IR para lá. Então, o que vem por aí, né? O que a gente vai ter aí de reforma? Tava conversando aqui há umas semanas atrás com o Fiorotti, que você fez live com ele aí junto, espetacular, inclusive, falando com ele que a gente tem uma proposta no Brasil que vai ser uma das mais altas do mundo, se firmar as conjecturas que estão pelo Ministério da Economia, entre 25% e 30%, vai se equiparar aí a Dinamarca, que aí eu fui estudar a Hungria, que estão lá no topo, né, entre 24% e 23%, sendo que a gente tem a média aí dos 174 países em torno de 6 a 15%. E aí, qual é a sua expectativa pela sua experiência? Você é uma conhecedora aí da parte tributária. O que você acha que vem por aí para nós brasileiros? O que a gente pode esperar dessa reforma tributária? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo do Felipe Guerra e ele comentando que cada hora a gente vê uma coisa diferente, uma notícia diferente e algumas até contraditórias. E aí? Então, a implantação do IVA no mundo inteiro é contraditória, né? Se a gente for buscar assim, não foi fácil implantar em nenhum país, pelo que eu verifiquei. E a gente está adotando um modelo parecido com o Canadá e a Índia, o Brasil hoje. Tá? É o mais parecido que é o IVA duo. Né? A Europa adota um IVA só, os Estados Unidos nem IVA o imposto sobre venda, bem diferente do IVA. Então, assim, o Brasil está adotando algo parecido com o Canadá e a Índia, e eles tiveram diversos problemas e ainda estão com problemas. Então, provavelmente, enfrentaremos todos eles também. Né? Só que, assim, por que mudou do imposto de renda para tributos indiretos? Porque o Brasil, ainda no governo Bolsonaro, né, ele passou a ser membro da OCDE. E a OCDE exige isso, então já era previsto, em qualquer governo que tivesse agora, essa virada de chave iria acontecer. Isso é importante. Okay? Isso é importante, não é uma coisa do governo. É uma decisão importante, ela tem que entrar, tem que fazer. Isso foi bem... É uma política que está inerente à inclusão do Brasil no OCDE. Então, assim, não precisava, talvez, de toda aquela parafernália política que foi criada para aprovar algo que era obrigatório aprovar. Então, o Brasil tem muito disso. Né? Mas o que traz de bom o IVA para o Brasil? Um dos pilares do IVA é a simplicidade, que é uma coisa que no Brasil é um dos países que tem a parte tributária mais difícil de entender do mundo. Para quem é de fora é muito complicado para entender, né? Tanto o tributo e fica, isso é IVA, isso não é IVA. Na verdade, o Brasil não tem nenhum IVA. A gente fala que é o IVA fake, né? O Brasil tentou adotar o ICMS como IVA, o PIS e COFINS, mas não conseguiu. Então, a gente não tem IVA hoje aqui no Brasil, está começando a adotar. E a simplicidade é o mais importante.
Aí você pode falar assim, mas num país grande como o Brasil é difícil. Mas a gente tem outros países grandes no mundo que também adotaram o IVA, como o próprio Canadá, a Índia, a Austrália. São países grandes também, que têm diversas províncias que são nossos estados e tiveram muitas dificuldades também. Os Estados Unidos têm algo parecido com o IVA, mas não é o IVA, mas também é um país bem grande, né? Então, assim, o Brasil tem como adotar. Só que a parte da simplicidade eu acho que é um entrave. Né? A gente tem que, para deixar simples, tem que ter menos exceções. Para deixar com menos exceções, tem que ter menos incentivos, né? Porque todo mundo. Algumas pessoas estão falando assim, a indústria vai ser desonerada. Algumas pessoas estão falando isso. Não é verdade. E não é. Por quê? A indústria vai ser desonerada porque hoje tem uma alta carga. E aí dá a sensação que o resto vai ser onerado, porque, na verdade, vai tirar alguns benefícios e todo mundo vai pagar mais ou menos igual. Então, quando a gente estuda bem o IVA, a gente fala, não tem ninguém sendo onerado nem desonerado. O consumidor final vai continuar pagando a conta, como sempre foi. Né? Quem paga a conta é o consumidor final, não importa de qual tributo indireto que a gente está falando. A outra parte, que eu acho que é o mais difícil aqui no Brasil, que é a equidade, né? Que é tornar todo mundo equivalente. E a gente tem muitas diferenças, diferente do Canadá, por exemplo, a gente tem muita diferença entre o Sudeste, o Sul, o Nordeste, o Centro-Oeste. Parece que são vários países diferentes dentro do mesmo país, com necessidades diferentes. E tornar todos eles iguais talvez cause um problema. Por exemplo, o Espírito Santo tem muitos benefícios fiscais do ICMS. Né? Um dos estados que mais tem. Será que continua interessante para as empresas ficarem aqui no Espírito Santo, onde nós estamos agora, e não em São Paulo, por exemplo? Se tudo for igual? Então começa a gerar várias dúvidas. E aí a gente vai ter que passar por isso, você concorda? A gente vai ter que passar por isso. Mas eu acho 2 pontos interessantes que você passou e que são muito importantes para a gente, que tem muita gente... A gente é da área contábil, a gente entende, mas quem é leigo e quem é empresário, não. Então, veja, não se inventou do nada. Isso foi importantíssimo que ela falou, né? E disso não pode ser feito um lobby político, porque já que é uma obrigatoriedade, ia ter que fazer de qualquer jeito. Sim. Né? Mas eu gostaria de saber de você o seguinte, sua opinião em relação a uma situação. Eles estão pensando, os incentivos fiscais que a gente tem, Santa Catarina tem, alguns outros estados têm, mas o nosso, assim, concurso a nível de Brasil. Estava hoje mesmo recebendo um telefonema de um amigo meu lá do Paraná, e ele falou, Carla, eu preciso de alguém aí para me ajudar sobre o Compete, né? E aí eles vão criar aquele fundo, né, para poder suportar aí a perda de arrecadação. Você não acha que aí o que vem por aí, mas vamos falar um pouquinho antes do que vem por aí, você não acha que os governos vão vir muito vorazes até essa transformação toda para aumentar a arrecadação enquanto essa reforma não é aprovada, porque já sabe que ele vai ter uma perda lá na frente? O fundo, o objetivo dele é que os governadores invistam no Estado para que ele continue atrativo sem benefício. Esse é o objetivo do fundo. Agora, vamos pensar no lobby que você acabou de comentar. Independente de governo, a gente não está falando disso. Sempre teve, né, em qualquer um. Mas, assim, foram quase 6 bilhões de reais distribuídos. O fundo, Carla, tem 32 bi. Você acha que para aprovar uma emenda, com poucas pessoas foram gastos 6 bi, mas para deixar todos os estados 32. Com a mesma... 32 não dá, é impossível. Isso são todos os estados que a gente está falando que vai perder. O Espírito Santo é um deles, mas não é só o Espírito Santo. Sim. Então, assim, acho pouco o valor do fundo. Também vamos depender muito dos governadores que estão atuando naquele local, se realmente vão aplicar o dinheiro. Naquela data, né? Porque é um negócio lá para 2032, isso. Né? E se vai dar todo o retorno necessário para que as empresas queiram continuar no local. Então, assim, estão muito cis, né? Por isso que fica tão inseguro. Por isso você falou assim, o Felipe Guerra acabou comentando, ele está certo. Porque é muito os clientes perguntam para a gente, né? E aí, vou fazer o quê? Nada. Por enquanto, nada. Por enquanto, o que eu oriento, quando alguém me pergunta, cuide dos seus créditos tributários, concilie com a contabilidade, com seus SPEDs. Por quê? Melhor é a conformidade, né? Esteja em conformidade. Por quê? O crédito tributário ele vai ter que migrar do PIS e COFINS para o CBS, do ICMS para o IBS, e vai ter uma homologação para isso. E se não estiver correto, as empresas vão ser fiscalizadas e podem ser autuadas. Com certeza. O governo está se preparando para isso, a Receita, inclusive. Com certeza. Cuide dos seus créditos tributários, que eu acho que é a maior virada que vai ter, e às vezes a pessoa não concilia muito bem na contabilidade, com o ECF, com o SPED fiscal, com o SPED de contribuições. Então, as retenções de imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, tem que estar bem conciliado.
Então dá tempo, né? A virada primeira é 2026, dá tempo de cuidar disso. Quando alguém me pergunta, eu falo, começa a cuidar dos créditos por enquanto, porque os débitos ainda estão muito incertos. A neutralidade, ela traz outro princípio é a neutralidade. A neutralidade é justamente isso, que a empresa ela decida ficar no local porque ela quer ficar naquele lugar e não por causa do tributo. Então, se é um dos princípios do IVA, a gente tem uma igualdade, né? E o Brasil é muito de dar incentivo para a empresa ir para o Nordeste, para a empresa vir. A Zona Franca vai continuar. Só a Zona Franca que ainda é um problema para o IVA, inclusive do Brasil. Mas inclusive está nas exceções. Né? Ele está nas exceções. Não deveria ter exceções, mas vai ter, que é da Zona Franca, por enquanto. Eu acho que vão ter mais, mas aí acaba com IVA. Entendeu? Se começar a ter muitas exceções... Porque, na realidade, a gente estava até comentando esses dias, de 5 você cai para 2, na realidade, de 2 daqui a pouco você sobe para 4, porque você vai ter esse imposto do pecado. Imposto do pecado, eu vou falar dele daqui a pouco. Que eu achei que era outra coisa, e você vai... Né? É porque você ouve na TV, né? Imposto do pecado, aí você vai na legislação, não tem nada a ver com pecado. Mas é um tipo de pecado que muitos cometem. Crime da saúde. É um tipo de pecado que muitos cometem, né? E a outro ponto de pilar é a transparência, né? Que é o cidadão, ele precisa saber o quanto ele está pagando de imposto. Então, por exemplo, eu não sei se aqui as pessoas que estão nos ouvindo já foram aos Estados Unidos. Para mim, é um dos mais transparentes nisso. A gente está nos Estados Unidos, custa $10. Peguei um negócio na gôndola, custa $10. Quando eu vou no caixa, eu vou pagar R$10,80. Eu sei exatamente que 80 centavos de dólar foi imposto. Então, dependendo do estado que a gente esteja, vai fazendo muita diferença isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não sabe. Por quê? Porque o PIS e COFINS é acumulativo e não cumulativo, aí começa a embolar todo o meio de campo, a gente não vai conseguir saber. E aí os créditos, tem muita gente que interpreta de um jeito ou de outro, aí você abate num lugar, não abate em outro. Não tem como saber. Agora, se você tem, entrou, gera crédito, saiu, gera débito, aí a gente vai saber exatamente quanto vai chegar, porque a carga tributária vai ser uma só. Se for 10% é 10%, se for 28%, que é o que está previsto, vai ser 28%. Então, outra coisa do IVA, né, que a gente coloca aqui, são os princípios que eu acabei de falar, e tem alguns mitos aqui no Brasil. As pessoas embolam um pouquinho, até porque, gente, a gente nem vive com o IVA, é normal embolar. Né? Então, assim, imagina, eu moro um pedaço do ano fora, né, do Brasil, fico em Portugal, que já tem IVA, a Europa tem IVA, e mesmo assim eu ainda penso que algumas coisas no Brasil é IVA e não é. Por exemplo, muita gente pensa que o IVA é um imposto ultrapassado, sabia? A gente está adotando agora e a gente fala, mas é um imposto ultrapassado. É assim, no modelo antigo, porque ele nasceu na França. E no modelo que ele nasceu, ele já está ultrapassado hoje, porque ele não prevê as transações digitais, que são as mundiais. Ele prevê só as regionais, né? Então, mas a Nova Zelândia, ela adotou um IVA já prevendo as transações digitais. Então, o Brasil tem espelho no novo IVA. Então, não precisa adotar um IVA que já está ultrapassado. A Europa está reformando o IVA deles por conta dessa questão. Então, a gente não está se baseando no IVA europeu. Então, a gente não está adotando um IVA ultrapassado. Esse é o primeiro ponto. O IVA que a gente está adotando já é o IVA mais novo. Considerando aí o mercado atual. Aí tem muita fraude no IVA. E aí a gente fala, nossa, a gente já vive num ambiente assim, bem hóspito nisso, né? O Brasil tem uma visão do exterior, essas pessoas têm uma visão que é muita evasão, e isso é um complicador para o país. E aí, quanto menos evasão, menor carga tributária. Né? Então, a gente tem uma questão que o IVA realmente... Deveria ser. Porque, pensa só, é a fraude chamada carrossel que tem no IVA. Tem até nome já. Nem começou aqui ainda. Espero que ninguém adote essa parte errada do IVA. Mas a questão do IVA é assim. Se ele tem alguns países que ele só tributa no consumidor final. Aí fica dando carrossel. Nunca chega no consumidor final, nunca tributa. Mas o Brasil não vai adotar esse IVA antigo. Ele vai adotar o novo. E o novo, ele tributa nas fases. Então, é mais difícil a fraude carrossel. O ICMS é um IVA, algumas pessoas pensam. O ICMS não é um IVA, gente, está bem longe de ser, porque ele não tem os princípios que eu acabei de falar. Ele não é neutro, ele não é simples, ele não tem equidade, ele não tem transparência. Então, ele não é um IVA. Aí, outra que atinge a gente aí como contador, Carla. O IVA tributa mais o setor de serviços. Isso é o que mais está sendo perguntado. Nós vamos continuar com o Simples Nacional? A princípio sim, né? Mas também não sabemos ainda muito bem. O Simples vai adotar o IVA de uma certa forma, né? Vai ter uma reformulação no Simples.
Mas, por exemplo, o Canadá, para conseguir adotar, até interessante essa pergunta, eles tiveram que, o simples deles, vamos colocar assim, que eu não lembro agora o nome, é de $100.000 por ano. Olha como é que é baixo. Nós são 4 milhões e 800 de reais. $100.000, vamos colocar, dá 550 mil reais. Eu acho que é 500 mil reais hoje, não sei quanto é o dólar agora. É de 5 a 5,50. A diferença é muito grande. É muito grande. Então, assim, por que eles tiveram que baixar muito? Para ter a igualdade. Então, o Brasil está com simples, com 4 milhões de reais, 800, muito superior e mesmo assim, ao do muita Canadá. gente tem 1, 2, 3, 5, 6 empresas do Simples Nacional e não pode. Desde que não ultrapasse 4 milhões e 800, pode, né? Mas aí, se ultrapassar, já não pode. O IVA não é um tributo para federações, e aí é um risco para o Brasil. No mundo tem 34 países que são federações, e aí o Brasil é um deles. E o problema da federação é o mesmo que o Canadá e a Índia está passando, que é cada estado, e no caso do Brasil ainda tem os municípios, encaixar no IVA. Agora, imagina, a gente tá no município de Vila Velha, no Espírito Santo. É um município super conectado, tudo bem online. É lindo colocar o IVA, né? Mais fácil. Mas a gente tem municípios... O estado está estruturado, tem recurso financeiro, né? Tá com as contas em dia. Realmente, quando você tem transparência, controle dentro do estado ou do município, é muito mais fácil de você ter. Mas, gente, não tem todos os municípios do Brasil da mesma forma. Então, os municípios, que tem município que ainda, para você calcular o ISS, é um parto. Se você não é de lá, não sabe como é que é, não tem nada escrito nos sites, você não consegue achar. Então, você imagina fazer uma pergunta adotar isso, né? Por exemplo, a gente está falando do dual IVA e tal, né? Dos princípios da questão transparência, neutralidade, simplicidade. A gente está com todo um projeto do sistema SPED em andamento de simplificação de tudo. E assim, você tá rindo, né? Mas aí eu te pergunto, você que é da área, né? Que ela é a tarada dos SPEDs, tá, gente? Você que é da área, a gente tá lá correndo, tipo assim, desejando logo vir essa questão da NFE para poder ficar tudo... E o projeto do governo era de julho até setembro. Eu fui no evento com o relator desse projeto, junto com o pessoal da Receita Federal em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eles falaram claramente, o nosso prazo é até setembro, a gente imagina que 50% dos municípios do Brasil inteiro já aderiram. Aí, recentemente, agora eu soube pela Receita Federal que tem 1.000 e poucos municípios dos 5.000, 1.800, eu acho, que tiveram adesão. Mas, assim, segundo eles, isso está dentro do cronograma e que até dezembro eles esperam que todo mundo faça adesão. E essa simplificação a esse nível. A gente nem terminou um processo ainda, já estamos entrando em outro. Em nenhum momento se fala da questão das obrigações acessórias. E é claro que, como você falou, a gente vai sofrer um pouquinho, porque a gente está com uma estrutura de obrigação acessória que não é simples, né? Então, o primeiro princípio que é a simplicidade. E eu imagino, não sou política, não estou no governo, mas imagino que para você sair de algo que não é simples, para vir de algo que aparentemente vai ser simples, essa transição, nós vamos sofrer 2 vezes, porque eu vou ter que manter o que eu tenho e ter algo novo aqui. Então, nós vamos ter um custo para ter essa conformidade no início mais caro. Não sei se você concorda, a primeira pergunta que eu te faço. E a segunda como que é a expectativa disso tudo que está hoje? Porque ninguém está falando disso, e isso é um custo alto. O que está hoje, né? A gente tem, acho que, de obrigações acessórias, a gente deve estar entre os campeões. Eu acho que é o campeão ainda, porque era até um tempo atrás, eu não chequei esse ano. Mas a distância para o penúltimo era tão grande que acho que a gente continua ganhando nisso, que é o país que tem mais horas para cumprir obrigações acessórias. Bem, diante disso, vamos entrar em 2 tributos a mais, sem extinguir os antigos durante a transição. Então, nós, além de calcular... E hoje não está preparada as declarações para receber esses 2. Então, em 2026 entra a primeira fase, que é a federal. 2026, gente, é depois de amanhã, né? Então, é muito rápido que chega. Aí eu lembro quando começou os SPED, você lembra, né? Então, provavelmente, dentro do SPED de contribuições, vai ter algum campinho lá, IVA. sei lá, imagino, IVA. E aí o ICMS também, o SPED fiscal, porque vai entrar com 0,1%. E também o ISS, de alguma forma, vai encaixar lá. Beleza. Como que vamos declarar isso? Não sabemos ainda, mas deve encaixar nesses SPEDs, imagino. Por quê? Nós vamos calcular o PIS e COFINS normal e abater o cálculo do CBS. Ok. Nós vamos calcular o ICMS, o ISS normal e abater o IBS. Então, nas obrigações acessórias que eu trato do PIS e COFINS, eu vou ter que ter o abatimento. Então, eu vou ter que ter a declaração de quanto que eu paguei de IVA. Isso durante a transição, que vai de 2026 a 2029 na parte federal.
só federal, que não é só federal mais, na verdade ia ser só federal, que era o melhor. Mas os estados e municípios querem entrar na primeira fase com 0,1%. Isso é bom e ruim, gente, porque tem município que nem você não consegue obter informação do município de um cálculo simples que é o ISS. Imagina. Que é o que a Renata falou, que deveria ser simples, né? Que é o valor da nota, poucos os serviços que você abate, deduz alguma coisa, era só pegar o valor da nota e multiplicar por uma alíquota. Você não consegue ter a clareza para fazer isso, não consegue ter informação, não está 100% informatizado ainda. Imagine entrar agora na primeira fase. Então, assim, 2026, 2029 seria essa primeira fase que eles estão chamando de federal, mas que agora não é tão federal assim. E de 2029 a 2033, a outra fase, que é dos municípios. Bem, 2030, perdão, a 2033, entraria os municípios e estados, aí ficaria 7 anos aí em transição. Que é o prazo máximo. Durante a transição, continua existindo os impostos, PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS. Os 5 continuam ativos. E mais a transição. Então, o que acontece? Vamos falar do imposto do pecado um pouquinho, né? Que é o IPI. O IPI vai se transformar no imposto do pecado, vamos colocar assim. Vou colocar transformar entre aspas. Por quê? Ele não deixa de existir automaticamente. Quando a empresa pagar o imposto do pecado, ela deixa de pagar o IPI. Existe o imposto seletivo e do pecado, que eles são parecidos, mas não é a mesma coisa. O imposto de 5 vai cair para 4, na realidade. O IPI, ele vai se transformar em imposto do pecado e também no imposto seletivo, dependendo da atividade. Imposto seletivo, por exemplo. O que é mais essencial? Pasta de dente, vou colocar até um negócio que eu já estudei, ou sabão de coco. Eu estudando bastante isso, Carla, eu percebi que o sabão de coco é mais essencial, porque você pode escovar os dentes, lavar o cabelo, numa necessidade. O sabão de coco vai te atender mais coisas do que a pasta de dente. Pois é. Então, assim, a essencialidade. Claro que cada região do Brasil tem uma essencialidade diferente. Então, alguns lugares o diesel é mais essencial que outros, porque tem energia elétrica, outros não. Então, não é só abastecimento. Tem uma série de coisas que precisam ser levadas em consideração. Então, o IPI vai substituir esse imposto seletivo. Agora, no imposto do pecado, o Brasil tem umas novidades. Que, por exemplo, a gente já paga o imposto do pecado, que é o IPI majorado, sobre tabaco e sobre bebidas alcoólicas. O CMS também, né? As alíquotas maiores são para supérfluo. É o conceito, né? Sempre foi. Sempre foi. Então, assim, já existe o imposto do pecado. Não mudou nada. Só está mudando o nome. Só que vai mudar, porque o ICMS vai ser uma alíquota só, né? Ele é IVA. Não pode, tem que ser simplicidade, papapá. Aí quem vai abocanhar esse pedaço de perda de arrecadação, colocar assim entre aspas? O IPI. Porque o IPI, ele não vai ser IVA. Ele vai ser o imposto do pecado. É bem diferente. Porque ele não precisa de transparência, equidade, simplicidade. Ele tributa na indústria, direto. Então, por exemplo, vamos supor que a empresa ela produz lá tabaco. Aí vai pagar, sei lá, 20% de... Estou chutando a alíquota que eu não sei qual vai ser. Vai pagar 20% do imposto do pecado. Vai pagar direto na indústria. Não gera crédito para ninguém. Pagou, acabou. Quando esse cigarro ele for vendido no varejo, vai pagar o IVA sobre todo o valor. Inclusive sobre o próprio imposto do pecado. Isso já está previsto na legislação. Então, é aí que carrega mais Então, só para a gente esclarecer, Renata, explica aqui para as pessoas aqui o que seria o imposto do pecado. O imposto do pecado é um imposto sobre itens que considera prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, não é só mais, hoje aqui no Brasil praticamente, é só tabaco e bebida alcoólica. Além deles, entra bebidas açucaradas, itens com muito sal. Então, tudo que fizer mal à saúde, ao meio ambiente, que ainda não sei o que é esse tudo, vai tributar o imposto do pecado. Bebidas açucaradas e excesso de sal já tem vários países que tributam a mais. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quem vai definir o que faz mal? Por quê? Vai ter uma comissão. Aí que começa as comissões. Desodorante, por exemplo, né? Porque a gente vai estudando um pouco, a gente vai vendo coisas que a gente nunca imaginava. Então, vamos lá. Panelas Teflon soltam substâncias que fazem mal à saúde. Panelas de alumínio, outra substância. Desodorantes, spray, também solta alumínio que a gente põe direto. Porque quando vocês começarem a estudar, vocês vão ver. Então,
E aí são coisas que, ao nosso olhar hoje, não são consideradas nocivas à saúde no que tange aí, Renata, a questão de mercado mesmo, de venda e tudo. Não se fala sobre isso. Só que com a evolução da medicina, com a evolução do estudo de algumas doenças, tem se descoberto algumas coisas que são nocivas à nossa saúde e que são produzidas. Por que não se divulga tanto? Por questões comerciais. Você imagina você simplesmente falar, olha, vamos parar de comercializar desodorantes, spray, vão fazer só roll-on agora, que é menos tóxico, não agride. Então, quem vai definir isso? Como que vão ficar? Porque a gente ainda... Olha a fase que a gente está agora. A gente está no momento... Vou só fazer a analogia, tá? A gente está no momento mundial de adesão aí ao Pacto Global 2030-2050, ok? É um assunto que eu estou estudando bastante. Esse tema, ele é um tema que está em voga aí o tempo inteiro no mercado, tá todo mundo falando. O nosso governador aqui no nosso estado é o coordenador nacional dessa comissão. E aí lá se fala na mudança de energia renovável, de fonte de energia renovável. Então, como é que vai ficar isso? Vai fechar todas as... Elas vão pagar mais do que quem faz fotovoltaica? E como é que você vai fazer com todo esse mercado? Você vai fechar ele? Então, assim, a gente não está conseguindo ter uma consolidação, uma política consolidada para definir isso. Como que nós vamos fazer essa política consolidada para tributo? Provavelmente vamos sofrer um pouco, vamos tentar olhar para fora, quem já fez alguma coisa. Então, por exemplo, veículo mesmo, né? Você tem um veículo a combustão, aí você tributa mais. Você tem um veículo que é híbrido, um pouco menos. Você tributa um veículo que é elétrico, menos ainda, talvez. Mas para isso tem que ter estrutura. Você compra um veículo elétrico e não tem onde abastecer. E aí, vai ter onde abastecer? Então, tudo é um caminho. Eu acho que é um caminho sem volta. Não é fácil fazer essa questão, Carla, porque alguns itens que fazem muito mal à saúde são itens baratos e consumidos pelas pessoas de baixa renda. Pois é, por isso. E aí, como que você tributa mais isso? Como é que você tributa mais a salsicha? Que é um item barato, que muita gente consome como proteína. Eu adoro salsicha. Eu também gosto. Eu sei que faz mal, mas eu também gosto. Eu sei que faz mal, mas eu adoro salsicha. Nada é melhor que a salsicha. E é barato. Não, e assim, como eu sou paulista, gosto de salsicha com mostarda. Não, e eu tenho a opção de não comer, mas tem gente que não tem. Tem gente que não tem. É a única proteína. Então, assim, como que você vai tributar mais isso? Então, assim, eu acho que o Brasil vai passar por um grande estudo. Eu acho que vai ser por região. O IPI não precisa ser seletivo. Ter simplicidade, equidade, nada disso. O IPI novo, que eu estou chamando de IPI, mas não é IPI, é Imposto do Pecado. Um consumo bem interessante, né? Salsicha, hambúrguer, que são baratos, que você vai no açougue, eles estão assim todos, né? É uma coisa pra gente pensar. E como é que você vai fazer, por exemplo, com toda a proteína que você põe para poder ela engorda, né? E aí você tem os agrotóxicos, aí você tem... São muitas perguntas, Renata, assim... Mas não vai ter resposta para tudo de uma vez. Eu acho que isso vão ser anos. Essa transição, da transição. A transição de 7 anos, ela nem é suficiente para ver isso tudo. Então, a gente provavelmente vai tributar, vai jogar uma carga muito alta em alguma coisa e vai ter que voltar. Por exemplo, vou dar um exemplo até da Europa. A Europa colocou uma carga muito alta sobre tabaco e os europeus, muita gente fuma lá. É bem diferente do Brasil, que a maior parte eu acho que não fuma, né, pelo menos. Mas na Europa é muito comum as pessoas fumarem. E eles colocaram uma carga muito alta no tabaco e, ao invés de diminuir o consumo, aumentou o contrabando. Então, não adianta, certas coisas tem que pesar. Então, por exemplo, no tabaco, já tem um estudo mundial, ele tem que ser 70% no máximo. Mais do que isso, ele não desestimula o consumo e ainda gera perda de arrecadação. Ele estimula a ilegalidade. Ele estimula a ilegalidade. Então, pesar isso é muito difícil. E outra coisa, como que o Estado vai saber calibrar essa alíquota e falar assim, eu vou te tributar mais bebidas açucaradas, vamos colocar, que é uma outra coisa que é barato também. Muita gente consome pelo preço, não porque faz bem. Inclusive, só para a gente levar em consideração isso, bebidas açucaradas é também um consumo muito grande de pessoas de baixa renda. Aqueles suquinhos prontinhos, né? Aqueles pacotinhos, né? O próprio refrigerante, né? E aí, vamos lá. Bebidas açucaradas vai tributar mais. Vamos colocar que vai ser assim, não sei quanto mais. Como que a gente vai equilibrar, que eu falo assim, o país, né? Como que ele vai equilibrar a alíquota para que você fala assim, eu quero aumentar a alíquota para arrecadar. Ok? Aumentar a alíquota para arrecadar. Eu não posso aumentar a alíquota a ponto de não arrecadar. Sim, porque senão não faz sentido. Não faz sentido. Então, proíbe de vender, né? Se for o caso, então não faz sentido. Então, assim, essa balança, ela não é fácil de fazer e provavelmente vai errar algumas vezes até
conseguir colocar uma alíquota boa. Mas a gente não está sozinho no IVA no mundo. Muitos países já adotaram. A gente tem que olhar para fora. O que deu errado? Então, a comissão que hoje estuda, eu tive aula até com uma pessoa da comissão. Ela mora no Canadá, mas é brasileira. E eles estão trazendo a experiência de fora. Então, tem pessoas da Índia, tem pessoas do Canadá na comissão, que são os países que a gente está se espelhando. E eles estão trazendo a experiência do que deu errado também. Agora, o IVA não é um imposto que eu vou lá e copio. É um imposto que eu implanto. E ele tem que estar dentro da realidade. Com tudo que você falou aí, ele tem que estar dentro da realidade de cada país, De cada região, considerando aí os princípios, né? Que é a simplicidade, transparência, neutralidade. Então, a gente tem que pensar que vai ser uma tarefa árdua. Vai. A alíquota, Carla, eu tenho uma assim, que eu gosto, que eu acho que pode ser que seja ela. Que ela fica Tem uma que você gosta, é porque a gente tem tantas no mercado, se vocês olharem, assim, é absurdo. Agora, vamos lá. Antes de falar da alíquota até, deixa eu só explicar um detalhe. Muita gente está falando, não vai impactar a cesta básica. Né? Muita gente fala isso também. Sim. Vai. Por quê? Você vai falar assim, mas é zero. Gente, a cesta básica hoje já tem alíquota zero. Então, vai continuar zero. Não é porque vai mudar para o IVA que vai ser zero. Ela já é zero hoje. Ela já é zero hoje. Por que vai impactar? Porque para você beneficiar alguns itens ou produzir alguns itens, você não olha o arroz. Você compra o arroz em casca. A indústria compra arroz em casca. Ela tem que beneficiar para sair o arroz branquinho ou o arroz parboilizado. Aí falei errado, acho. Corrijam aí. Parboilizado. Para sair isso. Agora, imagina. O processo, os insumos, eles vão ser onerados. Como que o arroz vai ser no mesmo valor no final? O arroz é zero, sim, mas os insumos não. As coisas que precisa para produzir, não. A embalagem, não. Então, gente, é claro que vai aumentar o preço da cesta básica. E como você comentou, não te contando, mas só para estar no mesmo alinhamento, você comentou que o serviço a gente vai ter aumento, né? Sim. Que claro, está notório. Em toda reforma, gente, em toda reforma, alguém vai ter que... Para ter equilíbrio, a gente vai ter que ter um aumento em algum momento para algum setor. E neste caso, no nosso caso, é o setor de serviço vai ser o que mais vai sofrer. Mas, como você falou, né? O insumo lá ele vai ser mais caro. O arroz vai ser zero, mas o insumo vai ser mais caro. E todas as prestações de serviço que são contratadas ao redor vão aumentar a sua carga tributária. Então, num primeiro momento, eu concordo com você. Eu acredito que a gente vai ter um aumento de carga tributária, um aumento de preço. Sim. Porque os insumos vão aumentar, as contratações de serviços vão aumentar, porque elas vão repassar esses valores. E, consequentemente, o que você falou lá no iniciozinho, o consumidor final que vai pagar. Depois de uns anos, isso vai ter um equilíbrio. Mas nós vamos ter um período bem puxado. Sim, a gente... E eu acho até... Você concorda que pode aumentar a desigualdade social? Pode. E isso vai ser um outro equilíbrio bem difícil para o Brasil, que é bem diferente agora do Canadá, que a gente está se espelhando, né? Agora é muito parecido com a Índia. E na Índia deu muita coisa errada, já vou falar quais são. A alíquota está prevista 2% para os municípios. Essa que eu mais gosto, o estudo, tá, gente? Mas é estudo. 14% para os estados e 9% para a União, dando 25% no total. Esse estudo aqui é o que mais prova que se colocar 25% para tudo, sem exceção, a carga tributária não diminui, a arrecadação não diminui. Ok? Só que vamos pensar o seguinte. Só que eu não pagava ICMS, né? Então não diminui no contexto geral. Geral. Mas alguém que não tinha aquele tributo vai passar a ter ele. Assim como o setor de serviço está sentindo um aumento com o IVA, vai sentir, né, na pele o aumento. Aí o consumidor final também, depende do que ele consome. Então, se ele consome os itens que sofrerão aumento, ele vai sentir aumento de carga também. E as pessoas que não consomem esses itens sentirão menos. Agora, quem sente mais carga tributária? Quem consome todo o salário, quem consome toda a renda. Quem consome menos, quem consegue ter, dinheiro para guardar, vai tributar menos, vai continuar. Então, assim, não resolve a desigualdade social do Brasil, o IVA. Para resolver, tinha que ser uma reforma completa. Talvez venha ainda a retome do imposto de renda. Porque os países que têm mais igualdade... Difícil. Os países têm mais... Você não acha, não? Eu acho que deveria, mas eu não sei se vai acontecer. Os países que têm mais igualdade, ele tributa mais a renda e menos o consumo. E o Brasil, a pirâmide está invertida e vai continuar invertida.
né? Então, assim, aumentou para 25% o imposto. Não, a gente já paga mais do que isso, talvez em algumas situações, ou menos que isso em outras. A diferença é que a gente vai pagar 25% em todas. A gente não enxerga que paga PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, mas vamos passar a enxergar claramente o quanto pagamos disso. Né? Agora, o imposto de renda, se ele não equilibrar a outra parte, fica difícil, realmente, porque a gente poderia ter uma desoneração no IVA, aumentando a carga do imposto de renda, de acordo com a renda, de fato. Portugal tributa 48% da renda. Meu Jesus. Só que o IVA é 11%. Eu dei um curso essa semana sobre hold, e aí eu estava pesquisando as cargas tributárias, né, por exemplo, imposto sobre heranças e doações. E eu comentando, né? Tudo bem que queriam me matar, mas eu comentei assim, a gente não paga nada. Mas assim, considerando os países da Europa, né? Da Europa inteira, a Itália é a menor alíquota, que é perto da que a gente paga. Então, 4%. Então, como é que ainda tem tudo isso para ser analisado? Que lá se comenta, mas não se detalha, né? Então, você ainda tem ainda ITBI, TCMD. Nem está na reforma isso. Então, você tem imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social, imposto de renda das pessoas físicas. É muita coisa. Sim. Imposto de renda sobre o lucro. Né, adicional de imposto de renda. Então, minha preocupação, até comentei no dia com o Fiorotti, é assim, será que eles não vão aprovar outra correndo também até dezembro? Para tributar os lucros? Porque pode acontecer, coisa meio de doida. Ela está correndo lá. A outra está correndo. Só que, assim, o Brasil, ele é muito... As reformas, elas não têm uma lógica, porque para tributar o imposto de renda sobre o lucro, deveria-se... tributar menos, aumentar a isenção, tributar menos o salário. Então, assim, aí teria uma certa... eu acho que seria socialmente mais aceito, vamos colocar assim. Mas você tributa o lucro e não diminui a carga para as pessoas que mais precisam, então não tem muita lógica. Então, eu não sei como é que vai ficar isso. Acredito que o Brasil vai tributar o lucro, eu acho que isso é um caminho sem volta, mas ele tem que calibrar a alíquota aí, na pessoa física, eu entendo isso, mas não é isso que está sendo vendido. O que está sendo vendido é que vai tributar o lucro e calibrar na pessoa jurídica. Vamos ver como é que vai ficar. Os créditos tributários que eu comentei no início, Carla. Gosto disso. Vai ter uma transição dos créditos, então, primeiro vocês vão passar por uma transição de vai dividir por 10, vamos colocar assim. Então, a arrecadação do ICMS divide por 10. 1/10 por ano, durante 4 anos, vai tirando do ICMS e colocando no IBS. Aí, quando der o 4º ano, 6/10 restantes de uma vez só, que vai ser 2033, ok? Então, deixa de existir o ICMS e passa a ser só o IBS. Aí, os créditos nesse corte, 2033, os créditos de ICMS nesse corte, eles serão homologados, por isso que eu falei, cuidem dos créditos. Eles serão homologados pelos estados, serão convertidos para crédito de IBS, e a empresa ela vai poder utilizar vai ter que utilizar dividido por 240 avos. Então, eu não vou poder... tem 5 milhões de crédito. Você vai ter que dividir por 240 meses e usar 240 avos. Nossa, mas 240 por mês. Meses, 240 meses. Mas são 20 anos. São 20 anos. Só que ela vai ser corrigida pelo IPCA-E. Então, assim... Mas só a partir de 2033. E só os créditos homologados. Aí você vai falar assim... Nossa, o Estado vai conseguir homologar tudo? Né? Muita gente. Provavelmente ele vai pegar os maiores contribuintes, vai calibrar o sistema. E se não conseguir, vai ter uma data de corte. Se seu crédito não tiver homologado até essa data X, ele vai ser considerado homologado. Então, também tem isso. Os benefícios fiscais deixam de existir em 2033. Todos. Exceção Zona Franca. Então, é outro baque, né, que as empresas precisam se preparar. Inclusive a Sudene, inclusive a Sudan, né, que é super importante para o imposto de renda. E aí, vai deixar de existir? Não vai? Então, assim, essas discussões estão bem acaloradas. Vamos ver, o imposto de renda não está no projeto, mas se fala em extinguir a Sudan e Sudene, que é do imposto de renda, esses benefícios. Então, a gente tem que acompanhar muito bem de perto, mas o benefício do ICMS, ISS... PIS e COFINS deixam de existir na data do corte. E aí, gente, só se tiverem novos, tá? Mas aí uma das regras... de existir, mas os créditos, tudo que está sendo apurado vai poder usar. Vai poder usar. Se tiver homologado. Então, a gente tem assim, as empresas, que você falou assim, o que elas fazem agora? O que elas têm que fazer agora é cuidar muito bem dos créditos.
Porque Fica a dica, hein, gente? Hashtag fica a dica, porque hein? tem que homologar. Ah, falta Porque, muito na tempo, idade, não o crédito, falta. tem um momento ele tá saindo de questão. Então, faz sentido, né? Você tem que cuidar dos créditos, ter a contabilização correta, a informação correta, a declaração correta. E aí o brasileiro é ruim, né, Rê? Porque ele nunca planeja, né? Ele nunca faz as coisas planejadas. São né? 10 Daqui a anos, pouco passa sai todo mundo rapidinho. correndo, retificando declaração. Eu acho Ué, que tô vai falando- atrasar a homologação isso, né? Vai ser pior, né? Então, assim... Pode cuida até do- perder crédito. né? Pode. E crédito é dinheiro, né, gente? Então, assim... Aí fala assim, a gente tá em 2023, eu tô falando 2033, tô falando 10 anos. Dá tempo de fazer muita coisa, entendeu? Então... Dá tempo de mudar a estrutura de empresa, Dá. de replanejar as atividades, de alinhar a forma de trabalho, de analisar o tipo de insumo que você utiliza. Sim. Dá tempo de fazer muita coisa. Dá tempo de você planejar muita coisa. Eu vou dar um exemplo de um imposto que tem até nos Estados Unidos, que ele tributa sobre o ativo de todo mundo, mas da empresa também. Aí o que faz em 31 de dezembro? As empresas param de comprar estoque em dezembro. Elas só vendem para diminuir o ativo. Planeja, ué. Planeja. Então, assim, planejem. Ah, eu vou precisar virar crédito, eu vou precisar de mais crédito. Qual que é o melhor crédito? Vai ser no ICMS ou vai ser no IVA? Ah, se o crédito melhor for no ICMS, enche o seu estoque. Se for pior, baixa o estoque. Isso dá para planejar. Isso porque dá. você pode, em determinados Mas tem momentos... 10 anos. Sim, você tem 10 anos. Tem que ter boas pessoas do lado que entendam da sua atividade. Principalmente, porque isso não é uma continha, tá, gente? Tudo que a Renata está colocando são operações que as empresas executam. Então, essas operações precisam ser mais planejadas para que elas possam ter toda essa estrutura e, claro, né, confiabilidade dos dados. Que quando a Renata falou aqui de integridade, né, e tudo, de transparência, os dados têm que ser confiáveis. Sim. E cadê os defeitos da Índia? Quero saber. Vamos lá. Eu ia perguntar se a gente ainda tem tempo. Temos mais uns 5 minutos aqui Tá. para a gente poder fazer. Vamos lá? São 31 federações, eu falei 34, estou corrigindo aqui. São 31 países que são federações no mundo. 20 deles utilizam um único IVA. 2 deles, Canadá e Índia, agora Brasil, em breve, 2 IVAs. Tá? E o restante são 5 países, não tem IVAs. Tem Sales Tax, que é o imposto sobre venda, que é um deles dos Estados Unidos. Ok. Canadá e Índia tiveram muitas dificuldades. No Canadá ainda tem província, que seriam nossos estados, que ainda não adotou o IVA provincial, que seria o nosso IBS. Então lá, imagina só, se o Estado do Espírito Santo falar, não vou adotar o IVA, vou ficar com o ICMS. A gente não vai ter essa opção, né? Não, no Brasil não está se dando essa opção, mas lá também não dava e teve que voltar atrás. A Constituição Federal terá lei, né? Não vai ter, né? Mas imagina. Porque a gente não é esse país tão evoluído assim que a gente pode ter o direito de fazer alguma coisa. É porque os estados aqui têm menos poder, né? Menos Porque lá poder, tem, sim. né? Então, assim, Índia, a mesma coisa. Tem. Então, até hoje tem província no Canadá que não é aderiu IVA. ainda. Entendi. Na Índia, a mesma coisa. E aí, o que aconteceu? A Índia adotou os 2 IVAs. Alguns estados, províncias, agora na Índia eu não tenho certeza como é que eles chamam, não adotaram o IVA. E aí, eles estão criando um terceiro IVA. Lá vai ser IVA 3. Não vai ser da IVA, vai ser Tree IVA. E a gente está no caminho desses países. Eles tiveram dificuldades. Tem sucessos também, né? A parte federal, todos os 2 estão indo muito bem. O IVA federal funciona bem. Por isso que 20 países do mundo só adotam o IVA federal. Então, assim, o Brasil tem um risco no IVA estadual e municipal de ter, eu espero que não, mas de ter até que voltar atrás, de repente. Então, assim, a gente está... os estudos estão muito nessa Deus parte. me livre, tipo, não deu certo. Não, já pensou, gente? Isso, Carla? Por isso que eu acho que tinha que ser uma coisa de cada vez. Por isso que eu acho que primeiro vão fazer federal. Que era a proposta. Vamos se entender, né? Reduz a adoção, diminui o prazo, porque a gente já está dentro do federal, então é muito mais fácil de você gerenciar, Federal é mais manipular, fácil. coordenar, até criar as excepcionalidades, como você falou, e as exceções. E depois que a gente consolidou, entendeu, saiu de 3 para 1, aí a gente vai pegar 2 e transformar em 1. Tá, aí vem a parte política. Aí... Qual é a parte política? Se o Brasil adotar o IVA da forma que está sendo desenhado, 90% da arrecadação do país vai ser gerenciado pela União. Então, a gente tem uma questão política muito importante nos próximos 10 anos, que é nas mãos de quem colocaremos tanto dinheiro, né? Porque é muito.
E aí, gente, não sei. Aí eu me preocupo que agora foi 6 Eu bilhões, me não preocupo. sei quanto que vai ser depois. Não, eu me preocupo um pouco com essa estrutura que está sendo criada no Brasil, no sentido O de. Canadá também é presidente e congresso? Não, o Canadá é a rainha, né? O rei agora, né? O rei da Inglaterra. É o rei Charles. Tá certo. Ele, inclusive, a legislação deles, Carla, eu A gente baixei. tem 500 e poucos deputados federais, não sei quantos senadores, então assim, é uma estrutura política pesada. Por isso que eu sou defensora, eu sei que muita gente é contra ter tido a reforma administrativa primeiro. Assim, depois ter a tributária. tinha que diminuir Porque o custo. O nosso custo é muito alto. Ó, o Canadá ele ficou 15 anos estudando o IVA e negociações com a 15 província. horas. A gente teve até muito tempo de estudo, mas a gente não teve as negociações em tempo adequado. Então, esse é o risco. O IVA adotado no governo federal foi em 91, lá no Canadá, 1991. E tinha a previsão de harmonização, mas não foi harmonizado na mesma hora. O Brasil está querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, é um outro risco. Quebec adotou o seu próprio IVA. Se harmonizou com as regras do IVA federal depois. Então, ele primeiro adotou o próprio IVA, fez as próprias regras, depois harmonizou. Demais províncias foram adotando, inclusive a maior, que é Ontário. E algumas províncias ainda não têm IVA próprio, só incide o IVA federal. Então, assim, tem essa questão aí, o Brasil está diferente. Na Índia, antes o sistema era caótico, ou seja, deve ser muito parecido com o do Brasil. Cada ente com tributos próprios e concorrentes, que é a guerra tributária, né, que acontece aqui. Tributação na origem, cumulatividade. Um dos princípios do IVA é tributar no destino e não na origem. Em 2017, implantou o IVA dual após longo período de negociação, que foram 10 anos. Mesma base administrativa, a administração do dual com sistema comum para contribuintes, que tem uma centralização dessa administração, na Europa também tem. Eles têm um conselho do IVA para uniformidade, mas estão com esses problemas que talvez adote mais um IVA, que vai ser o TREE. Tá? Então, assim, são os países que a gente está se espelhando. A gente tem que olhar muito para o Canadá e para a Índia nos próximos anos. Achei muito interessante, são países que eu não estudava tributação. Estudava nos Estados Unidos, a gente vai né? ter que se basear neles porque a gente está meio que copiando, né? Sim. E a gente pode melhorar ou piorar. Na verdade, está se espelhando neles, não é nenhuma cópia, a gente se espelha nos problemas e nas soluções, né? Para encerrar, tá quase encerrando aí, para eu não deixar de falar, o IVA federal, ele não vai pegar todos os tributos federais, ele vai pegar PIS, COFINS e um IPI que vai se transformar no imposto seletivo ou do pecado. E o IVA estadual, vamos chamar assim, né, e municipal, é a criação do IVA estadual, ele substitui ICMS e ISS apenas, tá? E a adoção passa a ser no destino sempre, não na origem. Isso também é um grande problema. Isso é uma mudança muito significativa. Muito. O ICMS ele já vem fazendo de forma gradativa algumas coisas. Mas tem uma confusão danada. Muito. Tem uma confusão danada. Tem uma briga entre estados e o contribuinte está sempre no meio. No diferimento, cada um entende de um jeito. E o Um dia você faz, eu estou aprendendo essas coisas. E o ISS, por exemplo, a gente tem um escritório de contabilidade. Tô tendo que aprender. A gente tem um escritório de contabilidade. Agora aqui, vai tributar esse negócio onde? de comprovar que paga. Porra, é foda, né? Ah, tá. Vamos lá. Pra concluir, gente, pra concluir, esse negócio de comprovar que o anterior pagou, olha a merda que isso vai dar. A legislação inicial, né, a PEC inicial, ela falava que você só pode aproveitar o crédito do que você tiver como comprovar que o outro pagou o imposto. Aí depois, gente, teve uma pequena mudança, e aí eu acho que vai ficar o seguinte, a pequena mudança ela deixou assim, não falou nada. A pequena mudança também não falou que seria, você aproveita o crédito, se o outro não pagou, o Estado que cobre. Que é o certo, né? Eu não tenho que cobrar pelo outro, é o Estado que tem que cobrar. Mas o que está sendo negociado agora, Carla, que eu acho que é o que vai ficar. Vai ter que mudar a Constituição, isso aí. Você pode adotar, substituição, tipo, você vai vender para mim sem um imposto e eu recolho o seu imposto e o meu. Ou, Carla, eu não confio se você vai pagar o imposto. Você me vende 100, eu pago no seu CNPJ. Olha só, substituição tributária dentro do IVA. Não está previsto, gente. Simplicidade é um dos itens. Então, a gente já começa a mudar o IVA. Que a gente tem que se espelhar em quem deu certo. A gente começa a criar. Quando adotou o ICMS no Brasil, a França tinha falado do regime não cumulativo pela primeira vez, isso há muitos anos atrás. E o Brasil adotou o ICMS a nível estadual e um dos preceitos era, não pode ser estadual, tem que ser
federal para se dar certo a não cumulatividade. O Brasil foi lá e adotou o ICMS, que deu esse caos tributário. Não só o Brasil, a Índia também fez a mesma coisa. Esse é um dos problemas da quantidade de normas que a gente tem, alterações no ano. A gente tem mais de 15 mil normas editadas anualmente entre estados, municípios e governo federal. E, Carla, o que eu mais me preocupo, a gente tem uma questão assim, tem muita autuação, mas tem pouco recebimento por parte do governo. Então, assim, 75% das autuações o governo não recebe, é discutido judicialmente. Então, gente, eu acho que o que precisa mudar, simplificar, deixar de autuar e receber. Esse custo para o governo também é ruim. Né? Muito ruim. Então não adianta autuar, né? Tipo assim, vai autuar e não vai receber. O objetivo tem que ser receber. Por isso que muitos estados e municípios estão criando vários incentivos de recebimento de coisas do passado que estão no judicial. Então, às vezes surge um refis, a pessoa fala, mais um refis. Gente, às vezes o refis é a chave do recebimento. A pessoa desiste do processo judicial e paga, finalmente, o que está devendo. Então, assim, eu acredito que os próximos 10 anos vão ser super movimentados nisso. Eu gosto disso. Para finalizar, nossa, assim, o assunto é polêmico, gente. É enriquecedor e é, inclusive, bem intrigante, né? Pra gente que é da área contábil, os advogados, eu nem imagino como é que eles devem estar loucos, né? Adorando, né? Adorando, óbvio, né? O judiciário não sei se vai adorar, não, mas os advogados com certeza vão gostar bastante. Fala aqui para as pessoas aqui, né? A sua interpretação do que vem por aí, porque eu quero a interpretação dela, da Renata. Tá, bem, como contadora agora eu vou falar, tá? Eu vou chamar o pessoal que está vindo para a contabilidade, os estudantes, as pessoas que se acham, talvez, com pouca experiência na área tributária. Vou chamar esse pessoal para o mercado, porque vai faltar gente no mercado para atender as demandas. E, gente, você fala assim, é muito difícil entender todos esses tributos, mas pensa que agora até os contadores, que são de anos de mercado, vão ter que voltar a estudar. É um ótimo momento para essa turma entrar. Eu sou contadora, sou a única contadora da minha família. Qual a chance de eu estar na posição que eu estou hoje? É muito pequena. Por que eu consegui? Porque mudou a regra contábil e a FRS entrou. E aí eu entrei estudando. Então, aproveitem essa chance, venham para o mercado. Está precisando muito na área tributária, tem um apagão de bons profissionais na área tributária. É uma área bem remunerada, é uma área atrativa. Eu adoro a ansiedade e a angústia que causa. Você tem que gostar disso também. Eu estou super ansiosa, tanto que eu não tenho muita coisa do IVA para estudar no Brasil, além das PECs. O que eu fiz? Fui ler a legislação do Canadá, nada para fazer, né, cara? A da Índia. Resolvi fazer um mestrado em fiscalidade num país que já tem IVA, para entender desde a raiz o IVA. Então, assim, eu penso que as pessoas precisam... não consigo, Renata, sair para fora do Brasil, mas eu estou estudando do Canadá aqui do Brasil. Eu não fui no Canadá estudar. Então, assim, gente, a internet é maravilhosa nisso. Tem vários cursos, procura o que equivale ao CRC nesses países. E, da Angola, outro dia eu estava fazendo um curso do CRC lá da Angola. Coloquei CRC, mas é outro nome, tá, gente? Cada um tem ordem, tem lugar que é diferente. Procurem os locais e se inscrevam nos cursos. É assim que eu faço, é online. Então, assim, não tem que sair do país para isso. Hoje então, em dia, isso ajuda pode muito. reclamar que não tem opção para estudar, não tem, né? Nem opção e nem tempo, porque você tem 24 horas no dia e ainda tem os finais de semana. Muito obrigada, gente. Vamos lembrar também que em relação à reforma tributária, a gente está aí com agora 54 emendas já ontem. Estamos também com várias audiências públicas já marcadas e uma previsão de votação da CCJ na outubro, 3 de outubro. Então, vamos acompanhar, vamos participar, participem das suas instituições. É uma dica que eu sempre dou, pois lá é que leva para Brasília, né? Então, e vocês estudantes, profissionais que estão desanimados com a profissão contábil, vem aí a segunda oportunidade que você está tendo, porque 2007, 2008 teve uma, de 2008 a 2010, né? E tem ainda, e agora vai vir mais uma. Obrigada por estarem aqui com a gente, nos ouvindo, nos assistindo, obrigada pela confiança. Não deixem de curtir nossas redes sociais, né? TikTok, YouTube, Facebook, Instagram e, claro, aí assistir o nosso SDP TV toda terça-feira às 23 horas, horário de Brasília.